Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, estamos aqui firmes e fortes para a nossa continuidade, da nossa leitura. Agora estamos aqui no 10º livro histórico, que é Esdras, e lendo hoje capítulo 7, 8 e 9, amém? Amanhã nós vamos finalizar este livro e adentrarmos em Neemias. Olha que bênção, Vamos adentrar em Neemias, o abençoado homem de Deus que em 52 dias reconstruiu os muros de Jerusalém, amém? Então nós vamos ler aqui o capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zaraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu à Babilônia e era o escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, por mim se decreta que no meu reino todo aquele que do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes, do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitua-os perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impedir nem direito, nem antigo tributo,
nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja morto, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Capítulo 8, a lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são chefes de seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerso, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratus, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogias se contaram até 150 homens, dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens, e dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, e dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, e dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, e dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens, dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens, e dos filhos de Asgad, Joanã, o filho de Acatá, e com ele 110 homens, e dos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios, e deles mandado para Ido, chefe no lugar de Casifia, e lhe pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, e com os seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, os filhos deles 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos,
E pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro de 1000 daricos e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são esses vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes e dos levitas ou dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 10 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sápatras, do rei aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Capítulo 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração em confissão a Deus. Acabado, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, até a mão dos príncipes e magistrados, pois a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desculpe, irmãos. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus,
antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, e pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra e façais possuir a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Glória a Deus, meus queridos irmãos, que nós lemos hoje o 7, 8, 9 de Esdras, onde amanhã nós vamos, permitindo Deus, finalizar este livro para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, tremendo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te damos graça, te agradecemos por tudo, por mais esta bênção e vitória que nós tivemos aqui, de estarmos cumprindo o nosso propósito, que é lermos todo dia a palavra do Senhor neste ano de 2025, de Gênesis, Apocalipse. Senhor, continua confirmando o trabalho das nossas mãos, continua abençoando e dando vitória diante do nosso propósito, que não haja impedimento, empecilhos e embaraços para os teus negócios e nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos por tudo e te agradecemos. Amém e amém. Fique com Deus, meu querido, minha querida, e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?